Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo. Hoje uma segunda-feira, 11 horas e 18 minutos, dia 24 de agosto de 2020. Eu desejo desde já um excelente pregão, uma excelente semana a todos. E nós temos aqui em São Paulo um dia agradável, 17 graus. Já esteve mais frio na parte da manhã. E o meu Corinthians joga quarta-feira com Fortaleza. Cidade que eu adoro, sempre fui muito bem recebido. E meu palpite, com todo respeito à torcida do tricolor do Ceará: Corinthians 4, Fortaleza 0. Caríssimos, quem está começando na Bolsa, nível intermediário, a gente oferece gratuitamente, seja bem-vindo à Bolsa. E na descrição do vídeo, você pode checar, eu vou deixar o meu like aqui também no vídeo da sexta-feira. Além de você ter acesso àquilo que nós estudamos, tem o Seja Bem-vindo à Bolsa também, tem o nosso canal gratuito no Telegram, me comunico todos os dias de manhã, fazendo giro de notícias, falando das cotações, a minha opinião para aquele pregão. Tem o Instagram, vá lá, curta, siga. Tem o nosso Facebook e o site onde você pode assinar o informe Cenário para começar bem o dia. Ok? Seu like é importante também, compartilhe o vídeo e muita saúde e muita paz a todos. Então vamos lá, começando os estudos de hoje pela Bolsa da China. Não foi aquela alta, uma alta simbólica, né, para começar a semana. Vamos ver aqui no gráfico diário. A Bolsa da China, ela alcançou uma região de resistência, desceu. A impressão que passa é que ela deu a pancada e está fazendo um movimento corretivo para estender esse movimento de queda. Então isso traria a Bolsa da China ainda essa semana aos 3.263 pontos. Bolsa da França começou a semana voando, né, sob efeito do martelo da sexta-feira, sombra inferior. Aí qualquer coisa é motivo para subir. Né? Então ela veio aqui numa região de resistência bem mediana, porém um ponto psicológico aos 5.000 pontos e sentiu. Digamos assim, eu acho difícil, mas se ela devolver, sei lá, fechar com 1%, 1,20% de alta, ela vai deixar uma sombra superior interessante. Então, teoricamente, ficaria com a ideia do rompimento falso aqui. Não sei, eu sei que o cenário nessa segunda, né, porque o Trump não é que prometeu, mas pretende acelerar aquela vacina de Oxford para antes das eleições. Isso foi muito bem recebido pelo mercado, né? O mercado ficou eufórico, principalmente na Europa. Eu vou dizer um negócio para vocês, pessoal. Eu acho que parte dessa alta, tudo bem que é em caráter terciário, mas é por causa da vitória do Bayern de Munique. Isso ativa a economia do país, tanto que a Bolsa da Alemanha é que mais sobe, né? Mas vamos ver até que ponto esse movimento é consistente. No caso do índice DAX, eu entendo que a gente possa traçar aqui uma linha, uma espécie aqui de LTB, e digamos assim que acima dela a vantagem para os comprados, abaixo para os vendidos. Aí nós temos a Bolsa de Londres, né, uma alta muito forte. A Bolsa de Londres também deixou o martelo, cumpriu a simetria plenamente, o alvo era 5.980, né, rompimento falso dessa região. E agora a gente vai perceber aqui o seguinte, atenção no que eu vou dizer. Se as médias forem rompidas e também a região de 6.110, 6.111, a gente anula um possível ombro, cabeça-ombro. Além de termos, de uma maneira absoluta, o rompimento. Essa linha eu vou apagar, eu acho que hoje, nesse momento, ela é secundária. O que acontece aqui? A neckline eu entendo como sendo a mínima de sexta, é o ponto mais baixo aqui, ombro, cabeça, ombro. Eu não sei se seria um oco para detonar o preço, mas se deixar a sombra superior e não romper as médias, no mínimo corrigiria até 5.857, que é a mínima do dia 13 de agosto. Perfeito? A índice Nasdaq agora na tela. Subindo, como se não houvesse o amanhã, né? Nova máxima histórica,
né? A máxima de sexta-feira, 11.326, a mínima de hoje, 11.354. Nós temos aqui um gap. Vamos ver se esse gap é diária. De repente, se amanhã abrir em gap, esse gap permanecendo, o que pode deixar? Vamos prestar atenção aqui no movimento do índice Nasdaq, que digamos que está capitaneando os movimentos de apreciação de preço nesse momento. O índice Dow Jones, ele está longe ainda da sua máxima histórica, a gente vai ver aqui pelo gráfico semanal, né? Longe ainda. Máxima histórica intraday, por exemplo, 29.568. Está uma distância razoável da média de 21 no semanal, nada alarmante. Eu acho que a gente tem que ficar mais de olho no índice Nasdaq. Agora, o Dow Jones, ele tem um ponto-chave que pode ser uma pista para nós, ó, que é o 28.155. Se ele for perdido, concorda comigo que nós temos aqui um fundo, um topo e um fundo mais alto que o anterior? Se o índice Dow Jones voltar a trabalhar abaixo de 28.155, haveria um rompimento falso, né, de um pivô, e aí ele poderia voltar até a média. Vamos ver. Então marquem no Dow Jones, o ponto é 28.155. E nós temos o S&P juntamente com o índice Nasdaq renovando máxima histórica. Não tem exatamente um sinal de topo, um padrão ou uma figura, né? É observar o comportamento do candle no diário, os ativos que têm mais peso, para tentar tirar alguma conclusão, ter uma pista da movimentação. O EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York, que é inversamente proporcional ao dólar, nós temos o EWZ aqui um topo duplo, quase bateu no alvo, aqui embaixo. E esse movimento eu acho que não muda em nada essa trajetória baixista, é um movimento simplesmente até a média de 5 períodos. Então eu entendo que esse fundo será testado novamente, 28,75, e que o alvo vai ser plenamente atingido, 28,08. Que é nada mais nada menos que a mínima do dia 26 de junho. Perfeito? Aí temos o VIX, vamos colocá-lo aí na tela. O VIX aos trancos e barrancos, ele tem trabalhado acima de uma LTB que guia esses últimos topos. Hoje, por exemplo, ele penetrou o território aqui abaixo da LTB e voltou. Pode ser uma briga aqui, de repente um sinal de consolidação de fundo para o VIX. Veremos, né? Que teoricamente traria as bolsas um pouco para baixo ao longo da semana. E aí nós vamos ter o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, especialmente N e o euro, que resiste aqui na parte alta do candle de sexta, e eu entendo que ele vai buscar um teste de 94 dólares, 93, 91. O detalhe é, se ele chegar aqui, ele já vai ter rompido a média de 21. E bandas de Bollinger cada vez mais estreitas. Aí vejamos aqui o Bitcoin na tela. Em dólares americanos. Muita gente entendendo que o Bitcoin vai fazer um movimento antagônico às bolsas no curto prazo. Eu não vejo dessa forma. Porém, entretanto, todavia, aqui a gente falou que era a saída da operação, correto? Eu acho mais fácil o Bitcoin vir na região de 11.150 do que ele voltar a testar as máximas aqui. Talvez um pequeno respiro justamente para fazer esse movimento de teste que alguns chamam de reteste, né, do fundo anterior que gerou o movimento de alta, o último movimento de alta. E aí falamos do petróleo Brent, aí na tela, negociado em Londres, onde vários queridos alunos meus operam, alunos que eu treinei em 2008, 2009, 2010, até alguns mais recentes. Vamos observar o petróleo, é importante. Petróleo com uma perda bastante evidente de volatilidade, hoje subindo na esteira das bolsas mundiais. Um cenário que não tem exatamente um sinal mais claro, né, depois que fechou o gap aqui nos 45 dólares, eu não vejo, sinceramente, petróleo como... Eu acho que o Bitcoin está mais interessante que o petróleo, mas o que está interessante mesmo, acho que é o mercado de futuros no momento aqui no Brasil e fora.
Carlos, falando, antes da gente passar para os estudos nacionais, a galera gosta que a gente faça a leitura aqui do fluxo. Muitos pediram, eu vou fazer com o maior prazer. Sexta-feira, os investidores estrangeiros reduziram uma posição comprada no índice de 72.200 para 6122 e os institucionais aceleraram na venda, né? Aceleraram na venda, reduziram a venda. Os estrangeiros reduziram a compra e os institucionais reduziram a venda. Então, ficou um equilíbrio aqui. Até por isso que foi uma semana lateral, né? Você vê na semana acontecer um fenômeno parecido de equilíbrio institucionais e estrangeiros. No caso do índice futuros estrangeiros, são todos institucionais, que são os bancos, as tesourarias, são os ursos. Então reduziram na sexta de 61.338 saldo negativo para menos 51.490. Os estrangeiros continuam com saldo positivo no mercado de ações, 2.882.981. A Bovespa informa com 2 dias de atraso, 2 dias de delay. E no dólar, vamos estudar a seguir, vamos ver. Os estrangeiros na sexta tinham um saldo comprado de 157.969 e aumentaram para 161.391. Institucionais, saldo negativo de 144.650 foi para um saldo negativo, né? Reduziram um pouco a exposição na venda, enquanto os estrangeiros aumentaram a compra. Os estrangeiros começam a semana com 61.391, institucionais menos 147.92. E o que a gente percebe aqui no dólar? Um movimento até anunciado de alta. Vamos ver aqui. Né, o dólar ele chegou a testar, ele estressou a média de 5 períodos nas últimas 3 sessões, né? Na de quinta nem chegou a tocar, mas chegou perto. E entendo que mantém o viés de alta, né? Mesmo a gente está com queda agora de 0,26, né? Mas a média de 5 protegeu, vai tendo aquela aproximação entre média e preço. Eu não vejo nenhuma mudança estrutural no dólar. Eu acho que ele deve seguir esse movimento, uma recuperação intraday, né? Vamos ver aqui. Eu até comentei, claro, né? Isso é uma informação restrita ao meu grupo, que é uma aproximação dessa LTA ou rompimento de baixo para cima dos 5582 e 500, era setup, né? Rompeu esse fundo, setup, caminha para o fechamento do gap. Né? Se a gente pegar pelo gráfico de 30 minutos, 5.610 e 500, fechou já. E aí, o que eu acho que daria para traçar talvez até um canal aqui. Um pequeno canal de alta, alguma coisa assim. Né? Ele deve buscar essa parte alta aqui, vamos ver como é que ele reage por aqui. Né? Ou mesmo os 5.630. Mas o dólar tá bom para operação mais curta, né? Até uma heresia eu falar isso, que não defendo esse tipo de operação, mas é o caso. Para posição tem que ser um mágico para operar e não um trader, né? Perfeito. Eu vou falar do BOVA11. Começando a semana em alta, de 0,88. Neste momento ele está acima da LTA. Né? Tem essa escapada aqui da LTA. Né? Poderia trazer um pouco mais acima aqui esse ponto, talvez. Mas aí, em teoria, a gente teria que pegar o ponto imediato após o topo. O próximo ponto que tocou e recuou. Eu acho que neste momento, além da LTA, este ponto é mais importante. O 98,50. Então vou marcar aqui. E entendo que é um divisor de águas. O mercado abaixo dele eu não vejo nenhuma ameaça, por exemplo, para quem está vendido. Agora acima dele o caldo começa a entornar para os vendidos e favorecer os comprados, né? A gente vai ver algo parecido
aqui no Ibov. Eu vou apagar essa LTA. Acho que nesse momento ela mais confunde que ajuda. E aí vem a questão, né? A gente traçou essa LTB no Ibov com base nesse topo. Aqui teve um SCAPS, como diria o pessoal que joga a bolinha de gude. E da mesma forma que o BOVA11, a região de 102.250, 102.330, ela é mais importante do que a própria LTB. Mesmo porque aqui estão as médias concentradas, né? Então, eu marcaria a região de 102.330 como referência aqui, como uma espécie de portal de divisor de águas entre compra e venda neste momento. Ok? Então vamos falar de DI e FNC. DI1 F25. DI1 F25 começa a semana em leve queda, algo natural, já previsível, né, de acordo com o que nós vimos nessa barra. Então o teste da média era algo muito claro. Aqui é difícil trabalhar com esse tipo de barra. A venda foi aqui em cima na perda do 6,020 e a compra foi aqui na média. Agora é um momento mais de observação, mas de realizar lucro para quem vendeu. Foi corajoso aqui, vendeu nas alturas. E aí vamos ver o IFNC. O índice do setor financeiro, hoje ele é o capitão aí da alta aqui no Brasil, é que está realmente gerando movimento de alta, né? Houve aqui uma perda importante de uma LTA, ele quase tocou no over 840 e continua entendendo que ele vai tocar essa região. Agora, se ele começar a trabalhar acima da média de 21, daí eu vou começar a entender que ele cumpriu o objetivo por aproximação, mesmo porque tem alguns fundos um pouco mais altos aqui, ok? Tem uns fundos um pouco mais altos aqui nessa região. Então vamos observar individualmente. Aqui, por exemplo, o Banco do Brasil está saltando muito forte, né? Houve um rompimento. Aqui o Banco do Brasil ele pagou. Então vamos ajustar o gráfico aqui do Banco do Brasil. Paga dividendos, eu uso o gráfico ajustado, então vamos colocar esse gap aqui no devido lugar. Marcar os últimos fundos. Aqui foi 31,47. Aqui tem 31,46. Então vamos lá, vamos marcar. Aparentemente foi um fundo duplo numa região de fundo no final de junho. Então respeitou. E acho que é inteligente aqui traçarmos uma linha de tendência de baixa. Em caso de mercado forte, seria um caminho natural ser testada, mas vejam que ela já enfrenta aqui a ação, uma região de resistência. Mas, claramente, né? A grande questão é ver se esse gap é de fuga ou exaustão. De fuga ou exaustão. De fuga ou de área. Se for preenchido entre hoje e amanhã, é de área e traria o ativo para esse fundo de novo. Em caso de continuidade da alta, LTB seria um alvo imediato e natural. Nós temos Bradesco, também respeitou a região de 25,55. Rompimento falso. Movimento natural rumo ao fundo anterior. Passando esse fundo, o desafio será a média móvel de 21 períodos. O fechamento dos bancos hoje, eu acho que vai ser um sinal muito importante, pelo menos para terça e quarta-feira. Por quê? Se os bancos fecharem firmes, perto das suas máximas intraday, sinal de força. Se eles recuarem, devolverem que seja 1/3 da alta, eu acho que a venda vai se animar. Talvez hoje mesmo vai começar a empurrar o preço perto do ajuste de ontem. Perfeito? Aí temos YouTube. YouTube também é uma alta muito forte. Os bancos em geral estão subindo muito bem. Né? Já havia dado um sinal de rompimento falso de 23,80, o caminho natural, teste de 24,94.
Até 24,94 ou a média é voo de galinha. Aí da média para cima a coisa pode mudar. Olho vivo no fechamento hoje dos bancos e naturalmente do IFNC. Aí nós temos B3 SA3. Estou fazendo todos os dias aqui como ativo fixo. Cumpriu o nosso objetivo, né? Aqui deu sinal, aqui era o alvo. E está trabalhando na parte alta desse Marubozu, mas abaixo das médias. Então não tem um sinal de força por enquanto. E aí nós temos a BEV3. Aí na tela, Ambev também é um sinal de fraqueza. Eu acho mais provável a Ambev vir nos 12,21 do que começar um movimento de recuperação. E aqui eu vou pegar alguns destaques. Ó, pegar a Embraer, Elet 6, Elet 3 e a IRBR3. Então vamos começar pela IRBR3. Depois a gente faz o mini índice. E a RBR13 é uma ação sambada, né, pessoal? Quando levanta, o pessoal corta, né? Aqui, olhando no gráfico, a gente teria referência de 8,17. Era um ponto até para stop de quem ficou comprado. Não vejo nada de especial no ativo, oportunidade, nem nada do gênero. Embraer. Vamos ver o gráfico. A Embraer já tem um sinal. Eu não compraria o ativo, mas de repente quem é fã da ação ou está comprado, segurando a onda. Deixa eu tirar esse ponto aqui. Deixa o gráfico limpinho. Você vê que o gráfico, até sem zoom, não muda muito, mesmo uma alta de 6%. Mas enfim. Teve aquele padrão fora da banda, dentro da banda, fechando acima da média de 21, alvo em 8,32. Houve um rompimento falso do 7,29. Então 7,29, para quem procura uma posição um pouco mais longa, seria até mesmo um ponto de stop. Aí Elet 6 e Elet 3, por que está subindo, né? O governo está para anunciar um pacote, um mega pacote para amanhã. Né? Diz o governo que será um pacote explosivo, usou a expressão bang. E a Eletrobras, quando você fala em privatização, é a primeira a subir, quando tem alguma coisa contrária, é a primeira a cair. Fato é, veio na região desse topo de meados de junho, respeitou rompimento falso do 31,15. Quando eu tenho um rompimento falso de um fundo importante, geralmente sobe. É isso que ela está fazendo, uma alta pontual, com sombra superior. Neste momento eu realizaria metade do meu lucro e colocaria metade abaixo do 34,30 talvez. Acho que seria um cenário bem equilibrado. Estopou, continuou subindo, maravilha. E a Elet 6 vai ter um desenho parecido, né? Só os pontos gráficos que mudam. O topo que foi respeitado é o 32,31. Aí o rompimento falso, no caso, foi do 32,41. Né? Aí uma alta até a média faria a mesma coisa da Elet 3. Deixa eu só limpar o gráfico aqui. Se eu for utilizar os pontos, vou utilizar os mais atuais. Aqui ela caiu sob efeito de um topo duplo, né? Veio no topo anterior, natural o movimento. Então eu colocaria aqui, eu realizaria lucro da metade e colocaria a metade abaixo do 35,26. 35,20, 35,18 por ali. E para a gente finalizar os estudos, falemos aqui, o que não pode, pessoal, é devolver lucro no movimento desse. Falamos do mini índice. O mini índice eu achei um desenho um pouco diferente aqui do Ibov e do BOVA11. Eu tracei uma espécie de canal. Tocou, subiu, né? Tocou, desceu, tocou, subiu, tocou, desceu, tocou, subiu. Aí tem um lance. O caminho mais natural dentro de um canal, ele teve 1, 2, 3, 4, 5 pontos de toque respeitados. Teoricamente, viria aqui na parte alta. Se não chegar nessa região, você quebra o movimento 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, o movimento quebra a sequência.
Isso daqui não é ondas de Elliott não, pessoal, é simplesmente um movimento de leitura de um canal. E penso que esse cenário do oco aqui, se ele não está anulado, ele está ultra enfraquecido, né? Então assim, se não consegue fazer o sexto toque aqui no canal e há um rompimento falso do 12.725, que é a máxima da semana passada, o caminho mais natural seria o quê? Testar a parte baixa do canal ao longo dos próximos dias. Ok? Aqui, logo após a abertura, eu identifiquei uma estrela cadente, que eu marquei aqui, né? Rompimento falso de 102.725. Agora, para cair de fato, teria que perder o 102.035, que é o topo anterior. Aí provavelmente começaria um movimento de queda. E aqui eu tracei um canal de alta, que nada tem a ver com o canal de baixa do gráfico diário. Aí provavelmente viria na região de 101.500 aqui para testar a parte baixa, 101.600, onde pegar aqui para testar a parte baixa desse canal, que é um outro canal. E tem o gap aberto aqui também, que a gente não sabe se é de um gap de fuga ou se é um gap de área. Eu acho que é um gap de área. Se eu acho que é um gap de área, eu acho que o mercado vem no ajuste ainda hoje. No ajuste, deixa eu ver onde está. Eu acho que o mercado vem, o mini índice ele vem ainda nessa sessão testar o ajuste de sexta. O ajuste é, deixa eu ver no meu celular, 101.637, que é diferente do fechamento. Ok? Então, forte abraço a todos. E conto com o seu like, compartilhe o vídeo, visite as nossas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Uma excelente semana a todos, pessoal. Valeu!